Senhor Jesus, que nós possamos sempre, a cada dia, abrir nossos corações para Tuas palavras de luz, sendo seguidores humildes de Teus passos, escolhendo ser instrumento de compreensão, de perdão, de amor e de caridade. A todos que nos assistem, desejamos muita luz e muita paz. Sejam todos bem-vindos ao canal da SESMA. Após a aula, o pequeno Zeca entra em casa batendo forte os pés no assoalho. Ao ver aquilo, seu pai, que estava indo para o quintal fazer alguns serviços na horta, chama o menino para uma conversa. Zeca, de 8 anos de idade, acompanha o pai, desconfiado. Antes que este diga alguma coisa, o menino esbraveja irritado. Pai, eu estou com muita raiva. O Juca não podia ter feito aquilo comigo. Desejo tudo de ruim para ele. O pai de Zeca, homem simples, mas cheio de sabedoria, escuta o filho calmamente. E o menino continua a reclamar. O Juca me humilhou na frente dos meus amigos. Não aceito. Gostaria que ele ficasse doente, sem poder ir à escola. O pai escuta tudo calado enquanto caminha até o abrigo onde guardava um saco cheio de carvão. E antes mesmo que pudesse fazer alguma pergunta, o pai lhe propõe: Filho, faça de conta que aquela camisa branquinha que está lá no varal secando é o seu amiguinho Juca, e que cada pedaço deste carvão é um mau pensamento seu endereçado a ele. Quero que você jogue todo o carvão do saco na camisa, até o último pedaço. Depois eu volto para ver como ficou. Zeca achou que era uma brincadeira divertida e pôs mãos à obra. No entanto, como o varal com a camisa estavam longe dele, poucos pedaços acertavam o alvo. Meia hora se passou e o menino terminou a tarefa. O pai, que espiava tudo de longe, se aproxima do filho e pergunta: Como você está se sentindo agora, meu filho? Estou cansado, mas alegre por ter acertado alguns pedaços de carvão na camisa. O pai olha para o menino, que ainda não entendeu a razão da brincadeira, e carinhoso convida: Venha comigo até meu quarto, quero lhe mostrar uma coisa. No quarto, o pai coloca o filho na frente de um grande espelho, onde o menino pôde ver o seu corpo. Que susto! Ele só consegue enxergar dentes e olhos. O pai, então, lhe diz com ternura: Filho, você viu que a camisa quase não se sujou, mas olhe só para você. O mal que desejamos aos outros é como o que lhe aconteceu. Por mais que possamos atrapalhar a vida de alguém com os nossos pensamentos, os resíduos, a fuligem, ficam sempre em nós mesmos. Acredito que a maioria de nós visualizou Zeca coberto pela fuligem do carvão. E a pergunta é inevitável: como devemos agir para que os resíduos, a fuligem, a dor, a raiva, a tristeza que emanamos não permaneçam em nós? Porque, na maioria das vezes, não pensamos antes de emitir um mau pensamento, de proferir um palavrão, de sermos preconceituosos ante um julgamento. Podemos até sentir alívio momentâneo, assim como Zeca, mas interiormente, como estaremos? Podemos começar, meus irmãos, estabelecendo como exercício diário uma reflexão sobre a forma como agimos ou reagimos diante das ofensas que sofremos, pois a todo momento nos deparamos com situações que põem à prova a nossa conduta. São os olhares de desprezo ou de inveja, as palavras que ferem, humilham, magoam, as indelicadezas e os gestos que nos perturbam e ofendem. São também as atitudes contínuas de omissão, de abandono dos deveres ou de opressão, que acontecem entre irmãos, casais, pais e filhos, que vão se somando e se transformando em imensas mágoas.
É comum vermos famílias desestruturadas pelo cultivo da raiva, do rancor e da indelicadeza. Enfim, vemos com frequência relações se esvaindo pela ausência do perdão. Mas seja qual for a gravidade do ato infeliz que nos atinja, deveríamos poder ver o outro que nos fere e magoa como alguém que pode estar enfermo, precisando de ajuda. Assim, ao perdoá-lo, o ajudamos a recuperar-se, pois quantas dores ou perturbações lhe fizeram sofrer antes que sua voz ou seu braço se erguesse contra nós? Mais tarde, poderemos estar no lugar dele, necessitando a compreensão de alguém que porventura venha nos ferir. O Espírito Hamed, na obra Renovando Atitudes, psicografia de Francisco do Espírito Santo Neto, nos alerta. Tentamos viver alienados dos nossos ressentimentos e velhas amarguras. Distraímo-nos com jogos e diversões, ou mesmo buscando alívio no trabalho ininterrupto, mas apenas adiando a solução futura da dor, porque essas medidas são temporárias. Segundo Hamed, é mais fácil dizer que se tem uma úlcera gástrica do que admitir um descontentamento conjugal. É mais fácil também admitir uma frequente cólica intestinal do que aceitar-se como indivíduo colérico e inflexível. Portanto, as causas das doenças somos nós, sobre nós mesmos. E para que tenhamos equilíbrio fisiológico, é preciso cuidar das nossas atitudes íntimas, conservando a harmonia da alma. Hamed nos fala de indulgência, que se define como sendo a facilidade que se tem para perdoar. Muitos de nós ficamos constantemente tentando provar que sempre estamos certos e que tínhamos toda a razão. Outros ficam repisando os erros e as faltas alheias. Mas se quisermos saúde e paz, libertemo-nos desses fardos pesados que nos impedem de voar mais alto para as possibilidades do perdão incondicional. Perdoar não significa esquecer as marcas profundas que nos deixam ou mesmo fechar os olhos para a maldade alheia. E conclui: perdoar é desenvolver um sentimento profundo de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes de agir corretamente. Por não estarmos momentaneamente em completo contato com a intimidade da nossa criação divina, é que todos nós temos, em várias ocasiões, gestos de irreflexão e ações inadequadas. Ainda somos aprendizes na busca por fazer brilhar nossa luz interior. Daí a nossa dificuldade, muitas vezes, em perdoar. Outras vezes somos carrascos impiedosos daqueles que nos rodeiam. Entretanto, quando nos tornamos vítimas, a nossa dor parece infindável e maior do que a dor que podemos provocar em outrem, ao ponto de nos acharmos injustiçados. Quando erramos e reconhecemos o nosso erro, desejamos receber o perdão daquele que foi vitimado por nós. Todavia, muitas vezes, ainda não somos capazes de perdoar. Há uma dificuldade muito grande em nos colocarmos no lugar do outro. Esquecemos que somos falíveis e, claro, é mais fácil apontar os erros alheios. Falta-nos compreensão e tolerância. Joana de Ângeles, em psicografia de Divaldo Pereira Franco, apresenta-nos uma série de estudos psicológicos onde não falta o tema perdão. Em sua obra Liberta-me do Mal, ela afirma que sem o equilíbrio psicofísico, ou seja, do corpo e da mente, muito difícil se torna o autoconhecimento, o discernimento e a consciência ante os desafios da existência.
Assevera ainda que são inúmeros os males causados aos tecidos nervosos quando as criaturas reincidentemente cultivam ideias nocivas. Pessimismo, mágoa, desejo de vingança, ciúme, rebeldia emocional transformam-se em tóxicos destrutivos para o nosso organismo. Depressões e distúrbios do pânico, ansiedades e angústias também são produtos do cultivo de sentimentos desalinhados na nossa mente. E no sentido de minorar esses desequilíbrios, ela indica o perdão das ofensas como terapia da alma. Lembra ainda Joana que praticarmos o perdão não significa que o ofensor ficará liberado da responsabilidade do ato infame praticado e orienta que não deixemos que a mágoa peça conta ao ofensor em apelos de justiça feitos por nós, a divindade. O ofensor é o infeliz. E ela pondera que, em certos casos, muitos dos que nos combatem gostariam de estar em nosso lugar ou fazer o que fazemos, mas verificando essa impossibilidade, ao invés de crescerem moralmente, apedrejam-nos o nome. Recorda-nos ainda, Joana de Ângeles, que tudo o que acontece tem uma finalidade útil no caminho do nosso aprimoramento. A doutrina, ensinada pelos espíritos superiores, inclui o perdão das ofensas, a indulgência para com as imperfeições alheias e a benevolência para com todos. Assim procedendo, colocamos em prática a caridade, tal como a entendia Jesus. E sim, meus irmãos, é possível. Chico Xavier sempre atendia quando solicitavam sua presença para auxiliar quem quer que necessitasse do consolo. Assim, foi instrumento do mais alto para a redenção de um devedor, em uma de suas experiências mais comovedoras na condição de médium. Um rapaz fora assassinado, deixando sua mãe viúva em solidão e angústia. Passado um tempo, manifestou-se o espírito de uma amiga desencarnada, que pediu a Chico que visitasse a pobre mãezinha, levando-lhe a bênção do Evangelho no lar. No dia marcado, Chico foi até a casa da senhora e, após a prece inicial, pediu à mãezinha que abrisse o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso. E o tema que saiu foi o perdão às ofensas. Nesse instante, um homem com fome, marcado pelo sofrimento, bateu à porta. Ao atendê-lo, a senhora disse que não podia dar-lhe atenção naquele momento, porque estava em oração, e convidou-o a participar. O rapaz, tomado de surpresa pelo convite, aceitou. Chico leu a passagem, interpretou-a, e a senhora agradeceu a dor do sofrimento que passava, e que haveria uma razão para tal que ela não compreendia, a lei da ação e reação. E continuou dizendo que do fundo de seu coração ela perdoava o assassino de seu filho, uma vez que ela imaginava todo o sofrimento que ele haveria de passar. Depois de feita a magnetização da água, todos beberam, ao que o rapaz perguntou: "A senhora é a mãe do morto?" "Sou, meu filho." E ele atirou-se a seus pés: "Eu sou o assassino. E já que a senhora me perdoou sem eu ter a necessidade de pedir, vou me entregar às autoridades. Tenho que me reabilitar." Na noite seguinte, quando Chico estava orando, o desencarnado apareceu-lhe. "Chico, muito obrigada. Fui eu quem conduziu o assassino até minha casa para ouvir a minha mãe perdoá-lo de coração." A prática do perdão, meus irmãos, é verdadeiramente a terapia da alma. Em diversas ocasiões, os discípulos indagaram a Jesus sobre o perdão, e muitos foram os ensinamentos do Mestre Nazareno a respeito deste tema. Perdoar para que Deus nos perdoe foi um deles. Está em Mateus, capítulo 6,
versículos de 14 a 15. Se perdoares aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoares aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. E por meio da oração do Pai Nosso, Jesus nos mostrou que é necessário perdoar aqueles que nos ofendem, para que possamos merecer o perdão de Deus para as nossas faltas. Quando nos entregamos realmente a Deus, e quando a Deus entregamos os nossos adversários como irmãos, tão necessitados do amparo divino quanto nós mesmos, conheceremos o verdadeiro significado das palavras do Cristo. Pai, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, reconciliando-nos com a vida e com a nossa própria alma. Se formos intolerantes e severos para com os outros, como poderemos pretender receber um tratamento menos rigoroso de Deus? Serão utilizadas para nós os mesmos parâmetros, as mesmas medidas que usarmos para julgar os outros, pois nos ensinou Cristo: façamos aos outros o que gostaríamos que eles nos fizessem. Se queremos, sinceramente, que Deus nos perdoe pelos nossos equívocos, devemos nós, antes de qualquer coisa, oferecer o verdadeiro perdão àqueles que nos ofendem. Sigamos o exemplo do Mestre Jesus, que, isento de qualquer culpa, foi levado ao martírio e à cruz, e não obstante, apesar de tudo, pediu ao Pai Criador, no momento mais doloroso, que perdoasse os seus algozes, amando aqueles que o ofendiam, perdoando verdadeiramente. Queridos irmãos, perdoar é não desejar a vingança. Aliás, a vingança é um resquício dos costumes bárbaros que, lamentavelmente, ainda restam na terra. Somente causa males, não só para sua vítima, mas também para o seu autor. O lema olho por olho, dente por dente não combina com os ensinos de Jesus, que dizem que devemos oferecer sempre a outra face. Isso não significa que somos obrigados a autorizar agressões e ofensas. A preciosa lição de Jesus não prega a omissão nem a passividade. Oferecer a outra face, em verdade, significa agir de outra forma, agir de conformidade com as leis divinas. Amar os nossos inimigos, eis aí outro ensino de Jesus, ainda pouco compreendido e aplicado às nossas vidas. Amar aos inimigos não quer dizer que possamos oferecer a eles o mesmo carinho e o mesmo afeto que sentimos pelos nossos seres queridos. Amá-los significa perdoá-los sem qualquer pensamento oculto e sem impor condições. Tampouco nos cabe opor qualquer obstáculo à reconciliação. Pois, segundo o Espiritismo, perdão é concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, o pecador se recomponha, o criminoso se libere do mal e se erga, redimido, para a ascensão luminosa. O Evangelho, meus irmãos, nos recomenda perdoar incondicionalmente, pois todos estamos sujeitos ao erro e por isso necessitamos do perdão alheio. Pois o perdão também é importante para aquele que o recebe. Como nos disse Joana de Ângeles, o ofensor é o infeliz e todos nós somos espíritos em evolução e na busca pela perfeição cometemos erros. Há de se considerar que o erro é necessário para o nosso aprendizado. Onde estaria a justiça de Deus se não houvesse uma chance de correção? Às vezes, o peso da culpa é muito maior do que o ato praticado. A própria consciência nos cobra a regeneração diante das falhas. O peso da culpa não nos melhora. É um fardo desnecessário. Precisamos dar um passo adiante e reparar o erro cometido, senão caminharemos em sofrimento. O ano era 2000. Clara estava com o seu marido no centro da cidade.
Haviam estacionado o carro em frente a uma loja. Enquanto o marido foi ao estabelecimento pagar uma conta, ela permaneceu no veículo. Logo, viu caminhando em sua direção um homem, com aparência sofrida, roupas sujas, barba e cabelos por cortar, e seus poucos pertences enrolados num lençol, em forma de trouxa, que carregava sobre os ombros. Ao avistá-lo, Clara, meio desconfiada, pegou algumas moedas que estavam no console do carro, abriu o vidro e esticou o braço para entregá-las, antes mesmo que ele pedisse qualquer coisa. Mas foi surpreendida. Não vim para isso, moça. Não? Respondeu. Então o que quer? E ele começou a contar sobre sua vida. Eu tinha tudo. Era militar, tinha família, esposa, filhos. Uma vida confortável. Mas o alcoolismo me fez perder tudo. Fui expulso das Forças Armadas, coloquei minha família em situação complicada, caí em depressão e então um dia saí e não voltei mais. Abandonei minha família. A forma como aquele homem colocava as palavras, seu vocabulário, contrastava com sua aparência. Era alguém que tinha instrução. Clara acreditou em sua narrativa. Havia verdade em sua postura. E não hesitou em seguir a conversa. Mas por que não os procura novamente? Peça perdão por seus erros. Faça um tratamento para livrar-se do alcoolismo. Por certo, eles te acolherão. Não, respondeu ele. Não sou digno de minha família. Eles não merecem se incomodar comigo. Mas você pode mudar o rumo de sua vida, se tratar, insistiu. Moça, você conhece Pedro e Judas? Perguntou ele. Sim, conheço. Sabe qual a diferença entre eles? Interrogou o homem. Qual? Perguntou Clara, curiosa em saber o que pensava ele sobre os dois apóstolos. Os dois traíram Jesus. Pedro o negou 3 vezes e se arrependeu. Mas não se culpou, se perdoou e seguiu em frente, construindo o reino de Deus por onde passou e virou santo. Já Judas, que também traiu Jesus, também se arrependeu e sentiu uma culpa enorme, mas não se perdoou e terminou por se suicidar. E você bem sabe o que acontece com quem se suicida, não sabe? Àquela altura, o rosto de Clara já estava entregue às lágrimas. A emoção se fez presente de forma inevitável. Foi nesse momento que seu marido retornou ao carro, a viu emocionada e estranhou a presença do homem. Clara antecipou-se dizendo que estava tudo bem. E da mesma forma serena com que o estranho chegou, se foi, desejando que seguissem com Deus, deixando a moça envolvida por inúmeras reflexões. Reflexões sobre o amor incondicional de Jesus, pois o Cristo esteve sempre ao lado de Pedro, que permaneceu ativo na pregação da palavra de Deus e no pastoreio do rebanho do Senhor até a hora de sua morte. O Cristo esteve sempre ao lado de Judas. Ele buscou-o e deu-lhe a bênção de seu perdão na amargura da angústia de sua dor. Assim como está ao lado do homem dessa história, uma história real e que nos leva a refletir sobre culpa, arrependimento e a importância do auto-perdão. Quanto sofrimento carregamos por não nos amarmos, assim como nos pediu Jesus? Amai ao próximo como a si mesmo. Se nós nos amássemos mais, se nós nos perdoássemos mais, veríamos que temos o direito de seguir a vida, de prosperar, de estudar, de cultivar a autoestima. Quanto sofrimento teria sido evitado se o rapaz de nossa história encontrasse a libertação que o auto-perdão propicia e passasse a exercer a caridade, a reconciliação para consigo mesmo e para com a sua família, buscando a reparação através do amor, da resignação, da brandura, do trabalho. Justamente sobre isso, Allan Kardec, no livro Céu e Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nos fala. Ele nos fala da importância da psicoterapia do perdão
e do alto perdão em suas etapas. Primeiro, o arrependimento, dar-se conta que errou. Em segundo, a expiação, desconforto e sofrimento moral pelo equívoco. E o terceiro, a reparação, o ato final, a corrigenda do erro. O verdadeiro perdão, meus irmãos, sempre envolve atividades reparadoras. Não deixemos para amanhã, para o próximo ano, para a próxima encarnação, pois ainda que haja a possibilidade da reconciliação no plano espiritual, os próprios espíritos envolvidos em conflitos sentem a necessidade de estagiar em uma nova existência a fim de cultivar o amor entre si. Este fato pode explicar alguns casos onde há relações conturbadas entre pais e filhos, marido e mulher, irmãos, onde esses indivíduos manifestam uma repulsa mútua, aparentemente inexplicável. É natural que renasçam todos no mesmo seio familiar para que aprendam a desenvolver o amor e o respeito. Em algumas situações, as desavenças se arrastam por várias existências, o que acaba causando grande sofrimento de ambas as partes. Geralmente, nesses casos, se desenvolve uma relação de obsessão recíproca, acometendo tanto os espíritos encarnados quanto os desencarnados. É preciso entender que nossos inimigos não desaparecem com a morte. Portanto, não há tempo a perder quando o assunto é perdoar. Quanto mais cedo entendermos esse mecanismo, menos dolorosos serão os nossos débitos. Na obra Sim Vencerás, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, nos convida: perdoa agora, enquanto a oportunidade de reaproximação te favorece. E os bons desejos, porque provavelmente amanhã o ensejo luminoso terá passado e não encontrarás ao redor de ti senão a cinza do arrependimento e o choro amargo e inútil da lamentação. Assim é que, no livro Consolador, na questão 337, Emmanuel, através de Chico, lançou a seguinte questão: concilia-te depressa com o teu adversário. Essa é a palavra do Evangelho. Mas se o adversário não estiver de acordo com o bom desejo de fraternidade, como efetuar semelhante conciliação? A resposta: cumpra cada qual o seu dever evangélico, buscando o adversário para a reconciliação precisa, olvidando a ofensa recebida. Perseverando a atitude rancorosa daquele, seja a questão esquecida pela fraternidade sincera, porque o propósito de represália em si mesmo já constitui uma chaga viva para quantos o conservem no coração. Jesus, meus irmãos, nos aconselhou, através da resposta que deu a Pedro, a perdoar incondicionalmente e infinitamente, ou seja, 70 vezes 7, pois a Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos, e aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode errar 70 vezes 7. Emmanuel, no livro Alma e Coração, também psicografia de Chico Xavier, nos convida: ante as ofensas quaisquer, defende-te, pacifica-te e restaura-te, perdoando sempre. Nas trilhas da vida, somos nós próprios quem acolhe em primeiro lugar e mais intensivamente os resultados da intolerância quando nos entrincheiramos na dureza da alma. Sem dúvida, é impossível saber, quando venhamos a articular o perdão em favor dos outros, se ele foi corretamente aceito ou se produziu as vantagens que desejávamos. Entretanto, sempre que ouvidemos o mal que se nos faça, podemos reconhecer de pronto os benefícios do perdão conosco, em forma de equilíbrio e de paz, agindo em nós. Se não soubermos desculpar as faltas dos seres que amamos, e se não pudermos ser desculpados pelos erros que cometemos diante deles, a existência em comum será francamente impraticável. O verdadeiro perdão, meus irmãos, sempre envolve atividades reparadoras. E o Evangelho segundo o Espiritismo narra o episódio de Santo Agostinho, ensinando que devemos sim
todos os dias, antes de dormir, refletir sobre tudo o que fizemos ou deixamos de fazer de bom ou ruim e repetir sempre aquilo que foi bem feito e corrigir logo tudo o que foi mal feito, sempre que tivermos a oportunidade para tal. Assim como João, que enriquecera ilicitamente, desde a adolescência se envolvera com drogas e seu tráfico. Na comunidade em que morava, não foram poucas as mães que fez chorar, não foram poucos os jovens que conduziu ao caminho tortuoso das drogas. Muitas vidas foram ceifadas precocemente graças à sua terrível influência. Ardiloso não titubeava em eliminar quem lhe contrariasse. Seu único interesse era fazer proliferar seus negócios escusos. Porém, aos 65 anos, começou a colher as consequências de sua delinquência. Uma inquietação indescritível dominava sua alma. Eram vozes que o atormentavam dia e noite, fantasmas que lhe apareciam em forma de gritos estrondosos em sua culpada consciência. Gastou fortunas em tratamentos, fez viagens espetaculares, Oslo, Roma, Paris, mas nada amenizava aquele sofrimento que parecia eterno. Todos os locais em que ele estava se resumiam em um só, o inferno. A culpa que sentia era tamanha que não haviam palavras no dicionário que pudessem descrever sua amargura. Contudo, a dor, essa abençoada professora, começava a amenizar seu gélido coração. Uma ponta de arrependimento brotou em sua alma. E esse arrependimento lhe incutiu um pouco de esperança. Por que semeara tanta dor? Por que plantara tanta desolação? Porém, apenas arrepender-se não lhe trazia paz de espírito. Precisava fazer algo mais. Necessitava reparar o bem, com o bem todo o mal que havia praticado. Se fazia mistério enriquecer moralmente e intelectualmente a comunidade que ele mesmo auxiliara a empobrecer. Mas como? Como faria isso? E a vida, em sua sabedoria, veio ao seu socorro. E, por ironia, o anjo em forma de mulher que cruzou seu caminho fora uma das muitas mães que tiveram o filho abatido pelo poder nefasto das drogas que João ajudara a propagar. Aquela mulher se dispunha, do fundo da alma, a colaborar com João para seu soerguimento. Preferira, ao invés de acusá-lo, auxiliá-lo. Uniram forças e construíram naquela pobre comunidade um centro de reabilitação para dependentes de drogas. Juntos trabalharam como nunca pela bandeira do amor ao próximo. A fortuna, que fora construída à custa de tristeza, começava a enxugar algumas lágrimas. As trevas começavam a dar lugar à luz. O trabalho de ambos frutificava. Eram oficinas culturais, cursos profissionalizantes, incentivo ao esporte e à leitura. João agora usava seu verbo inflamado para propagar uma vida sadia. Sua liderança era utilizada para agregar nobres valores àquela comunidade. Quanto mais se dedicava à reabilitação aos que fez sofrer, mais edificava a própria vida. Era como se aos poucos fosse quitando um débito com o próximo e consigo mesmo. Após uma década de intensa labuta na seara do amor, João cerrava os olhos para a vida física, deixando um legado de belas realizações à comunidade que aprendeu a amar. Contudo, o tempo não para e, do outro lado da vida, sentiu necessidade de dar continuidade a seu trabalho. Apoiado por benfeitor, dirigiu sincera prece ao Pai Celeste para que lhe concedesse a bênção do recomeço na mesma comunidade em que nascera há 75 anos. Meus irmãos, sofremos muito convivendo com o sentimento de culpa, sem entender, conforme nos falam os espíritos superiores, que no estágio em que nos encontramos nesta encarnação, se não fosse esse sentimento, a culpa, não iríamos sair do lugar, pois é justamente o sentido de culpa, de ter feito algo errado e de não ter feito algo de bom, que nos empurra para o progresso e para a nossa evolução, entendendo que os erros devem servir de ponto de partida para o nosso futuro, e não como prisão mental, moral ou espiritual.
Acontece que ainda somos totalmente cegos diante de nossa real situação. Ainda estamos arraigados à materialidade, à vaidade, ao ego, esquecendo de nos manter exatamente onde devemos estar, ou seja, no aprendizado. Lembremos das palavras de Kardec. Somente ocorrerá a regeneração do espírito quando este atingir as 3 condições para apagar os traços de seu erro: o arrependimento, a expiação e a reparação. O passado deve servir apenas como ponto de partida, vendo onde, como e por que agimos desta ou daquela maneira. Queridos irmãos, uma vez que é impossível voltar atrás para apagar o que fizemos, avancemos, fazendo agora todo o bem possível, pois 70 vezes 7 significa perdoar incondicionalmente, ou seja, através do amor. E Jesus, meus irmãos, pregava o amor para que não houvesse mais o que perdoar. Assim seja.